Sejam bem-vindos a esta aula de hoje. E nesta aula de hoje eu vou ensinar para vocês mais ou menos 20 expressões para vocês mandarem muito bem na hora de se comunicar com as pessoas, para cada vez mais vocês fluírem, ok? Então vamos lá para as nossas 20 expressões na nossa aula prática de hoje. Como eu trouxe várias expressões para vocês, eu vou ser bem direto ao ponto hoje. Vou falar aqui, tá? Ó, colocar a expressão, vou dar um exemplo e a gente vai repetir esse exemplo e já vai passar para a próxima, tá? Talvez pode ser que seja uma aula rápida, mas pode ser que não. Como eu coloquei várias, coloquei slides a mais aqui do que o normal, tá? Então, para eu não arriscar, dar muito tempo e ficar cansativo, eu já vou direto ao ponto, beleza? Vamos lá então. Primeira expressão nossa de hoje é That explains it. Só que você vai falar assim, ó. That explains it. Vai emendar, tá? Repita comigo. That explains it. That explains it. Perfeito. E nada mais nada menos significa que isso explica. Sabe quando a gente está falando com alguém e aí a pessoa dá uma razão pelo qual aconteceu alguma coisa, aí fala assim, isso explica. É essa expressão que você vai usar no inglês. Olha lá. Example. I couldn't find my keys this morning because I left them in the car. That explains it. Eu não consegui encontrar. Aqui, ó. Couldn't é não pude ou não consegui, tá? I couldn't find, eu não consegui encontrar, find é encontrar, my keys, minhas chaves, this morning, esta manhã, because I left them, porque eu deixei elas in the car, no carro. That explains it. Isso explica, entendeu? Então explica o motivo porque algo aconteceu. Repita comigo. I couldn't find my keys this morning because I left them in the car. That explains it. Próximo. Tell me about it. Tell me about it. Repita comigo. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Nem me fale, tá? Nem me fale. Exemplo. I can't stand this job anymore. Eu não consigo ou não posso aguentar este emprego mais. Eu não consigo aguentar esse emprego mais. Aí a outra pessoa fala, tell me about it. Nem me fale, tá? Então, toda vez que você quiser dizer nem me fale em inglês, tell me about it. Repita comigo. I can't stand this job anymore. Tell me about it. Poderia falar, I can't stand George anymore. Eu não consigo mais aguentar o Jorge. Tell me about it. Nem me fale. Alright? Então é assim que aplica. Next. It's not a big deal. Não é grande coisa, tá? It's not, não é a big deal. Grande coisa. Seria grande negócio, tá? Deal é negócio, mas como é expressão, então o que a gente poderia usar mais próximo no português é não é grande coisa, tá? Olha lá. Vamos repetir aqui comigo primeiro. It's not, você vai falar assim, ó. It's not a, vai emendar, not a. It's not a big deal. It's not a big deal. Repeat. It's not a big deal. Deal. Perfeito. Example. Don't worry about the small mistakes you made. Não se preocupe. Don't worry. Ó, já é mais uma expressão. Don't worry. Não se preocupe. About the small mistakes. Sobre os pequenos erros you made. Que você cometeu, que você fez. It's not a big deal.
não é grande coisa, não faz tanta diferença, não tem problema, tá? É isso que quer dizer. It's not a big deal. Repeat after me. Don't worry about the small mistakes you made. It's not a big deal. I'm all ears. A gente tem uma parecida. Na verdade, basicamente a mesma coisa no português. Estou todo ouvidos, certo? Quando você quer dizer para alguém que você está aberto ali a opiniões, você está prestando atenção, está pronto para ouvir a pessoa. I'm all ears. Repeat. I'm all ears. If you have any suggestions, I'm all ears. Se você tiver alguma sugestão, algumas sugestões, I'm all ears. Estou a todo ouvidos. Repeat. If you have any suggestions, I'm all ears. Perfeito. Vamos lá, então. Isso explica. That explains it. Tell me about it. Nem me fale. It's not a big deal. Não é grande coisa. I'm all ears. Estou todo ouvidos. Next. I'm in the same boat. Estou no mesmo barco. Repeat. I'm in the same boat. Good job. Example. I'm having a hard time with this class too. Olha, outra expressão, ó. Having a hard time. Quando você fala que você tá tendo um hard time, quer dizer que você tá tendo dificuldade, tá? Hard time, tipo um tempo difícil fazendo tal coisa. Hard time quer dizer isso, tá tendo dificuldade, tá? I'm having a hard time. Eu estou tendo dificuldade with this class too. Com esta aula também. I'm in the same boat. Não é outra pessoa aqui, tá? Tem um tracinho aqui. É a mesma pessoa, mas tá como se fosse uma segunda pessoa, né? Igual no outro exemplo. Mas não é. É a mesma pessoa. Olha só o que ela tá falando. Eu estou passando dificuldade com. Ó, uma outra forma de traduzir é estou passando por maus bocados, já que eu estou falando sobre expressão, né? Com essa aula também. Eu estou no mesmo barco. Ok? Ou seja, estou no mesmo barco que você. Repeat. I'm having a hard time with this class too. Não é to, sabe? Tipo to. E sim to. To. Tá? I'm in the same boat. Sempre esse I'm, pessoal, mais relaxado. Não volte com o I, assim, ó, I'm, entendeu? I'm. Às vezes, pode até perceber que eu falo nem I'm. Ou é I'm ou tá? I'm in the same boat, I'm in the same boat. I'm having, I'm in the same boat, ok? Nunca force demais o finalzinho das palavras, né? Assim como a gente faz no português. Esse é um vício nosso do português que a gente acaba levando para o inglês, tá? I couldn't care less. Eu não poderia, não poderia, care less é importar menos. Eu não poderia me importar menos. I couldn't care less. Repeat. I couldn't care less. Example. He can say whatever he wants. Outra expressão. He can say, ele pode dizer whatever he wants. O que ele quiser. You can say whatever you want. Você pode falar o que você quiser. But I couldn't care less about his opinion. Mas eu não poderia me importar menos com a opinião dele. His opinion, opinião dele. Vem comigo. He can say whatever he wants. But I couldn't care less about his opinion.
ok? E guys, pronúncia é algo que vai melhorando conforme for passando o tempo, tá? Não se desespere, não fique pensando, meu Deus, eu não consigo falar as coisas. Não é assim. Se minha pronúncia é assim hoje, é porque no início eu falava couldn't, é porque no início eu falava I'm, é porque eu falava having, entendeu? Só que conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo com outras pessoas, nativos, professores, e eles falavam a mesma coisa. Então, se hoje minha pronúncia é desse jeito, he can say whatever he wants, but I couldn't care less about his opinion. É porque eu fui melhorando conforme foi passando o tempo, tá? Então, não, você não precisa ser um especialista. Você precisa vir nas aulas e praticar comigo. Saiu a pronúncia mais ou menos? Bacana! Na próxima você pratica mais, e na outra mais, e daqui 6 meses você está dominando a parada, sacou? Então é assim, é trabalhinho de formiga, é um dia após o outro, tá? Não se preocupe em ter a pronúncia perfeita, dê o seu melhor. E outra, se não precisa o tempo todo, alguém está te corrigindo, porque você não vai conseguir de primeira, entendeu? Então por isso que tem que ser algo gradativo. Se tivesse alguém te corrigindo o tempo inteiro até você conseguir falar perfeitamente, você não ia sair do lugar, sacou? Então deixa fluir, deixa rolar, emenda aonde eu estou falando para você emendar. Tente falar do jeito que eu estou falando para você falar. Dê o seu melhor, conseguiu praticar, ficou com sede, saiu da aula com sede. Então valeu a pena, tá? Vamos lá. Próxima. To make a long story short. Para encurtar a história, para resumir a história. Sabe quando você tem uma história muito longa e você quer falar assim, cara, para resumir, para encurtar, é assim que você vai falar em inglês. To make a long story short. Repeat. To make a long story short. E só de você ir praticando essas outras palavras que você manda bem, você vai desenrolando elas mais facilmente também, tá? Então você consegue emendar melhor, você consegue pegar o tom melhor, sabe? Não é só as que você tem dificuldade, você acaba praticando todas. Olha o exemplo, guys. We got lost. É nós nos perdemos, tá? Então, quando você quiser dizer que você se perdeu ou que você chegou em algum lugar, você vai falar I got, tá? I got home. Eu cheguei em casa. I got lost. Eu me perdi. E no caso, we got lost, nós nos perdemos. On our way to the restaurant. No nosso caminho para o restaurante. Então a gente se perdeu no caminho para o restaurante. Ended up finding a different one. Aí, ended up significa acabamos, tá? Tipo, como eu tô falando we aqui, né? Tipo, e acabamos encontrando um diferente. Mas, John, e esse one aqui? Olha só. Como a gente usa isso no português? Exemplo. My wife wants a red car. Minha esposa quer, my wife wants, a red car, um carro vermelho. I want the blue one. Eu quero o azul. É só para não repetir. Nesse caso, one aqui está sendo aplicado para não repetir the restaurant, o restaurante, tá? Então é sempre assim que é usado. No início é difícil você assimilar, mas a gente faz o mesmo no português. Então no início, de novo, vai ser difícil para você, assim como seria para um gringo assimilar, entendeu? Ah, é o azul, o amarelo, entendeu? No caso, ele não falou, ele só falou o aqui, tá? Então, ó, acabamos encontrando um diferente. Só que o um é desse aqui, tá? Então não tem uma tradução certa. Mas, conforme você for pegando o jeito, quando você ouve o one, você já sabe que está se referindo a uma coisa que já foi falada. Neste caso, the restaurant. Olha lá, nós nos perdemos no caminho para o restaurante. Acabamos encontrando um diferente. Restaurante. Aí seria o restaurante aqui, entendeu? Aí só usou one para não precisar falar restaurante de novo, tá? To make a long story short, we had a wonderful dinner.
para encurtar a história, para resumir a história, nós tivemos um jantar maravilhoso. Alright? Repeat. We got lost on our way to the restaurant. Restaurant. Ended up finding a different one. To make a long story short, we had a wonderful dinner. It's worth a shot. It's worth a shot. Vale a pena tentar. Aqui poderia ser também give it a shot, tá? Give it a shot, tipo, dá uma chance, entendeu? Tenta. Give it a shot. It's worth a shot. Vale a pena tentar. Alright? Repita comigo. It's worth a shot. Worth. E aí, como tá a sua pronúncia de TH? Tá praticando? Tem que praticar, tá? Para não ficar falando worth, não ficar falando worth. E sim, worth. Worth. Tem diferença, né? É um pouco difícil no início, mas de novo, com a prática, você chega à excelência. Vamos lá. Example. I'm not sure, eu não tenho certeza, if I'll get the job. Se eu conseguirei o emprego. I get, eu consigo. I will get, que seria will aqui, só está abreviado. I will get, I'll get é conseguirei. Então, para você colocar a frase no futuro, I will e o verbo. I will eat, comerei. I will drink, beberei. I will go, irei. I will get, conseguirei. The job, o emprego. Eu não tenho certeza se eu conseguirei o emprego. But I think, mas eu acho, it's worth a shot, que vale a pena tentar. Perfeito? Repeat. I'm not sure if I'll get the job. But I think it's worth a shot. E caprichem no shot, tá? Não diga shot. Assim, shot, shot. Quanto mais você ir praticando esses vícios, mais você consegue fluir. Hands down, para falar sem dúvida, de longe. Exemplo: LeBron James is hands down the best player in the league. LeBron James é, de longe, o melhor jogador da liga, do campeonato, tá? Então, toda vez que você quiser falar que alguém é de longe o melhor, a melhor, hands down, hands down. Repeat, hands down. LeBron James, repeat, is hands down the best player in the league. De longe, hands down. That makes sense. Isso faz sentido. Às vezes você até ouve, e aí quando você vai escrever, você ouve as coisas, e quando você vai escrever, você acaba escrevendo errado. Por conta de quê? Fale rapidinho essa frase aqui. That makes sense. Emendou aqui ou não emendou? Naturalmente. E aí, se você fosse escrever, ou você ouvindo a pessoa falando, that makes sense, that makes sense, that makes sense. Então, peraí, that make sense. E não é makes, tá? É porque aqui termina com S, aqui começa com S, e na hora de falar, acaba virando
uma coisa só. That makes sense. That makes sense. Isso faz sentido. Quando nós vamos usar isso? Da mesma forma que no português. Se alguém te explicou algo e você acha que isso faz sentido, né? Tipo, quer interagir com alguém? Isso faz sentido, tá? Todas essas expressões é para vocês interagirem de forma rápida, de forma natural. Então, pratiquem, memorizem, porque isso ajuda muito na hora de conversar, na hora de falar com alguém. Então, isso te ajuda a interagir, sabe? Então, a pessoa tá falando lá, aí você quer interagir e fala, that makes sense. Isso faz sentido, ok? Olha o exemplo. The explanation you gave about the math problem makes sense. A explicação que você deu sobre o problema matemático faz sentido, tá? Aqui não está sendo usado isso, tá? Então por isso não foi usado that, ok? Senão a pessoa fala assim, I gave you a pretty good explanation about the problem, huh? Eu te dei uma boa explicação sobre o problema matemático, hein? Aí você fala, yeah, that makes sense. Sim, isso faz sentido, tá? Então, para usar o that, tem que ter isso na frase, ok? Repita comigo. The explanation you gave about the math problem makes sense. Vamos lá. It's up to you. It's up to you. Depende de você. A escolha está na sua mão, a decisão está na sua mão, tá? Então, toda vez que você quiser falar isso para alguém, tipo, você escolhe, você decide, você quem está no comando aí para tomar essa decisão, você vai falar, it's up to you. Repeat, it's up to you. It's up to you. Olha o exemplo. We have different options for the weekend. Nós temos diferentes opções para o fim de semana. It's up to you to decide where we should go. Depende de você decidir onde nós deveremos ir. Ok? Vamos lá, repita comigo. We have, não é have, tá? Não volte no I, termina no V. We have different options for the weekend. It's up to you to decide. Tente imitar a minha entonação também, tá? É muito importante. It's up to you to decide where we should go. Should go. Vamos lá, próxima. Essa é boa. I'm on the fence about it. Estou em cima do muro em relação a isso. Estou com dúvida na minha escolha. I'm on the fence about it. Repeat. I'm on the fence about it. I'm on the fence about it. Sempre emendando, tá, pessoal? About it. I'm not sure if I should accept the job offer. I'm on the fence about it. Eu não tenho certeza. Outra expressão. I'm not sure. I'm not sure. Não tenho certeza. If I should accept. If I should accept. Se eu deveria aceitar the job offer. A oferta de trabalho, de emprego. I'm on the fence about it. Estou em cima do muro em relação a isso. Estou na dúvida sobre isso, tá? Repita comigo. I'm not sure if I should accept the job offer. I'm on the fence about it. Vamos lá, guys. It is what it is. Essa daqui eu uso direto. It is what it is.
É o que é. Fazer o quê, tá? É o que é. It is what it is. Olha o exemplo. It rained on our wedding ceremony. It rained on our wedding ceremony. Porque on, tá? Dá a impressão que eles estão tendo uma cerimônia outside, tá? Uma cerimônia ao ar livre. E aí choveu na cerimônia ali, sabe? De onde está acontecendo a cerimônia. Então por isso que é on, tá? Choveu, molhou toda a cerimônia lá. We can't control the weather. Nós não podemos controlar o tempo. It is what it is. É o que é, tá? Então é assim que você vai usar para falar. É o que é. Fazer o quê? Fazer o quê? Não tem o que fazer, não é mesmo? It rained, repeat, on our wedding ceremony. We can't control the weather. It is what it is. Vai emendar, ó. It is what it is. It is what it is. It is what it is. É o que é. I'm all ears. Ah, de novo. Ah, esse daqui já foi. Já foi, tá? Então vou pular ela, já foi. Desconsidere. Muitas expressões acabou repetindo. I'm running out of time. Eu estou ficando sem tempo. Só que sem tempo, eu poderia trocar o time aqui, que é o tempo, e falar ficando sem qualquer outra coisa. I'm running out of sugar for my coffee. Estou ficando sem açúcar para o meu café. I'm running out of gas. Estou ficando sem gasolina. I'm running out of patience. Estou ficando sem paciência. I'm running out of. Estou ficando sem. Neste caso, time, tá? Sem tempo. Example. I have a tight deadline for this project. Olha lá. Eu tenho um prazo final. Deadline é prazo final, tá? Eu tenho um prazo final apertado, tight, apertado, for this project. Para este projeto. Então, eu tenho um prazo final apertado para este projeto. And I'm running out of time. E eu estou ficando sem tempo. Repita comigo. I have a tight deadline for this project. And I'm running out of time. Out of, tá? Então, que você vai emendar e vai falar out of, somzinho de V no final. Of, out of. Out of time, out of coffee, out of gas. Ok? I can't help it. Eu não consigo evitar, tá? Então, se tem algo que você não consegue evitar e você quiser falar isso em inglês, uma situação, uma ação, qualquer coisa, não consigo evitar. Em inglês você vai falar I can't help it. Se eu fosse traduzir, o que que ia dar? Eu não consigo ajudar isso. Não consigo ajudar isso, não faz sentido, né? Eu não consigo ajudar isso. Como assim? E na verdade significa eu não consigo evitar. É uma expressão do inglês. Olha lá. I know I shouldn't eat so much junk food. Eu sei, I know. I shouldn't eat. Eu sei, não tenho que aqui, mas poderia ter. Que, de novo, ó, pro amigo aí, ó, que no meio das frases é opcional, tá? Então eu poderia falar that, poderia ter o that aqui, como também não poderia ter. E não vai mudar nada no inglês, tá? Então é opcional, pode ter, quando também não pode ter e tá tudo bem, tá? I know that I shouldn't eat. Eu sei que eu não deveria comer so much junk food. So much é muito. E junk food é besteira. Lanche, sei lá, bolacha, tortas, doces, essas coisas, sabe, salgadinhos. Junk food, besteira, tá?
Junk food. Anota aí no seu caderninho, ó. Junk food. Besteira. But I can't help it. Mas eu não consigo evitar. But I can't help it. Mas eu não consigo evitar. Repeat. I know I shouldn't eat so much junk food. Eu sei que eu não deveria comer tanta besteira. But I can't help it. Repeat. Mas eu não consigo evitar. Vamos lá. I appreciate it. Eu usei agora há pouco, não usei? I appreciate it. Eu agradeço por isso. Seria eu aprecio isso. Aprecio o seu gesto, aprecio sua ação, aprecio o que você fez por mim, tá? E como nós não estamos acostumados a dizer isso em português, eu coloquei como eu agradeço por isso. Perfeito? Cara, se você for para fora, se você fizer algo por alguém, você pode ter certeza que você vai ouvir um thanks, I appreciate it. Desta forma. Appreciate it. Só que aqui vai virar ate it. Repita comigo. I appreciate it. I appreciate it. Então, toda vez que você for falar para alguém que você agradece por algo, thanks, I appreciate it. Thanks, I appreciate it. Obrigado, agradeço por isso, tá? Thank you for helping me with my homework. Obrigado por me ajudar, helping me, me ajudar with my homework, com minha lição de casa. Homework, lição de casa. I really appreciate it. Eu realmente agradeço por isso, aprecio isso, tá? Repeat. Thank you for helping me with my homework. I really appreciate it. Pull my leg é zoar, sabe? Pull my leg, zoar comigo, brincar comigo, enfim, fazer alguma zoeira de forma geral, tá? Olha lá, example. Are you serious about traveling this weekend? Você está falando sério, tá? Tipo, você está falando sério, você está sério sobre traveling this weekend, viajar este fim de semana? Você está falando sério sobre viajar este fim de semana? E não tem aqui falando, tá? Mas eles falam dessa forma. Are you serious about? Você está falando sério sobre? A gente pode traduzir dessa forma, tá? Ou are you just pulling my leg? Ou você está apenas brincando comigo, me zoando, ok? Are you serious about? Repeat. Serious, e não os, tá? Serious. Are you serious about traveling this weekend? Falando sério sobre viajar esse fim de semana? Or are you just pulling my leg? Ou você está apenas zoando com a minha cara? E se você for traduzir, né? Pull my leg, tipo, puxando minha perna, entendeu? Mas, de novo, expressão é expressão, né? Não tem como a gente sempre traduzir certinho que não vai dar certo, tá? Português, português, inglês, inglês, às vezes casa, às vezes bate, às vezes não. Esta é boa, hein, guys? You're goddamn right. You're goddamn right. Repeat. You're goddamn right. Só you're right já serviria, tá? You're right significa você está certo. You're goddamn right, você está enfatizando, tá? You're goddamn right, você está absolutamente certo. Olha lá, a gente tem aqui person A, a pessoa A, we will win this competition no matter what. Outra expressão. Nós
Iremos ganhar. We win. Nós ganhamos. We will win. Nós ganharemos. This competition. Esta competição. No matter what é não importa como. No matter what. Não importa como. Não importa como. No matter what. Aí a pessoa B fala, You're goddamn right. Você está absolutamente certo. Pode apostar que sim. Você pode ter toda certeza nisso. Qualquer coisa nesse sentido que nós falaríamos, tá? Então, você quer concordar com alguém? You're goddamn right. E a pessoa vai ficar impressionada com o seu inglês, tá? E a nossa última, guys. I feel you. I feel you de fato significa eu sinto você. Então, às vezes, você de fato tá falando, né, pra pessoa, I feel you, estou sentindo você, tá no escuro lá e tal. I feel you, estou sentindo você. Mas, essa expressão também significa eu entendo você. I feel you. A pessoa pode perguntar, you feel me? Você me entende? I feel you. Eu entendo você, tá? Olha lá. Dating in college is driving me crazy. Namoro e faculdade está driving me crazy. Seria tipo outra expressão, tá vendo? Seria me dirigindo à loucura, me levando à loucura. Ou melhor, está me deixando louco, tá? Driving me crazy. Aí a pessoa fala, I feel you. Eu entendo você. Repita comigo. A gente repetiu essa? Acho que a gente não repetiu. Vamos repetir? Se a gente repetiu, a gente repete de novo, tá? We will win this competition no matter what. Vai lá agora. You're goddamn right. E agora essa. Dating in college. Como se fosse um R aqui, tá? Is driving me crazy. I feel you. Eu entendo você. Um grande abraço para vocês. Vou ficando por aqui. And that's it for today, guys. Thank you so much. Bye bye. And see you.